Irmão, para o início de campanha está fraco. A paz do Senhor, igreja. Toma teu assento um minutinho, por gentileza. Mas antes de qualquer coisa, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco. Não pode ser Marcos, desculpa. Marco. Tá certo, desculpa. Marco Trentin, né? Pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Louvar a Deus também pelo esse novo templo lindo e abençoado que o Senhor concedeu aos amados. Amém, queridos? A alegria de vocês é a nossa alegria, a bênção de vocês também é a nossa bênção. Ficamos felizes realmente de ver Deus abrindo aí as portas e prosperando aí o ministério Tempo de Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Douglas, meu amigo Diácono Alessandro também, que estão nos acompanhando aí, sempre estão dispostos a nos ajudar. E eu louvo a Deus, amado, por estar aqui nessa noite com os irmãos, amém, querido? O coração está realmente alegre e tenho certeza que nós vamos sair daqui diferentes, amém? Fala para o seu irmão, você vai sair daqui diferente hoje. O pastor Marco, pastor Trentin me colocou num estreito muito grande, irmãos, porque ele me convidou para ministrar e depois ele falou desta campanha abençoada que Deus instituiu para este lugar. E este tema, irmão, o reino de Deus, ele é algo muito complexo. Ele é algo muito grande, queridos. Não vou tentar aqui expressar algumas coisas que o Senhor ministrou aos nossos corações, mas o reino de Deus é toda a estrutura da pregação do Evangelho de Jesus. Durante 3 anos e meio, Jesus pregou dizendo que era chegado o reino dos céus, que era chegado o reino de Deus. Então são 3 anos e meio ministrando e falando sobre isso. Então, para você ter ideia da complexidade, da imensidão que é este tema. E o texto dado pela igreja está em Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Não precisa nem abrir, porque eu quero que você abra em outro texto. Mateus 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas foi me dado 2 tópicos para conversar com os irmãos. Primeiro, o que é o reino de Deus, e depois como buscá-lo. Realmente o pastor me ama realmente, porque explicar o que é o reino de Deus, como buscá-lo, é estreitíssimo, mas vamos tentar entender algumas coisas aqui. Então abra comigo, mesmo sentado, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Amém? Quem achou pode dizer amém? Pergunta para o seu irmão, você está cansado, irmão? Pergunta para ele. Quem está cansado aqui, de verdade, de verdade? Mais ou menos. Eu tô meio cansadinho também hoje. Mas Deus vai falar conosco, amém? O texto diz, de Marcos capítulo 1, 14, o seguinte: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz que após João ser preso, porque era a determinação de Deus que isso acontecesse, não tinha como 2 líderes caminharem com um único projeto naquele momento. João Batista deu o pontapé inicial, e para que Jesus levantasse o seu ministério, era necessário que João saísse de cena. Então, quando João ele é preso e no cárcere ele é morto, Jesus então começa aí dando o direcionamento daquilo que Jesus já estava falando, que era o reino de Deus. Então Jesus se levanta agora e começa a pregar dizendo que o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Encontramos na Bíblia
no Novo Testamento, dois termos referente ao reino. O texto de Mateus, por exemplo, fala do reino dos céus. Já Marcos e Lucas, os outros dois evangelistas, falam do reino de Deus. Afinal, são dois reinos ou é um reino só? É um reino só. Por que que Mateus aborda o reino dos céus? Porque Mateus, ao escrever, ele está direcionando a sua carta para os judeus. Então, como o judeu não ousava, em hipótese alguma, pronunciar o nome de Deus, e por diversas vezes adotar o nome Adonai, então, para ficar muito claro, Mateus escreve falando sobre o reino dos céus, no hebraico, Malkut Shamaim. Já os evangelistas Marcos e João, eles abordam já reino de Deus, porque estão falando diretamente não para os judeus, mas para os gregos e para os gentios. O termo grego é basileia tu teu. Mas o que isso quer dizer afinal? Está fazendo menção de um reino que viria e traria uma nova época, uma nova fase para o povo judeu. Se você buscar na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, você não encontra esses termos. Você não encontra as expressões claras sobre esse reino de Deus ou sobre o reino dos céus. Mas você encontra em todo o contexto aquilo que os profetas já estavam profetizando, que iria surgir futuramente um reino aonde o Deus verdadeiro, o Deus que eles acreditavam, iriam governar o mundo com a sua mão poderosa. Então, todas as vezes que os profetas se levantavam, eles sempre estavam pronunciando ou profetizando algo que viria, que se estabeleceria no meio do povo, e através deste reino, o mundo teria uma nova direção. Todas as vezes que um profeta profetizava sobre isso, ele tinha algumas diretrizes. Então, quando um judeu ouvia falar de um reino, ele tinha três coisas em mente. Primeiro, que o povo de Israel seria restaurado. Você vê que por diversas vezes o povo de Israel, o povo hebreu, viveu em meio a contenda, em meio a briga, em meio a lutas, em meio a guerras. Então toda vez que o profeta se levantava e dizia sobre a vinda deste Deus, o povo entendia que seria uma época onde o Israel de Deus seria restaurado. E eu já tomo posse hoje desta profecia, e gostaria que você tomasse posse também, porque eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu já profetizo que a tua vida será restaurada pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela vitória de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você está em meio à luta, está em meio à prova, você percebe algumas coisas meio que querendo ruir, mas em nome de Jesus, hoje Deus restaura a sua vida, restaura a sua casa, restaura o seu ministério, para louvor e glória do nome do Senhor. Outra coisa que o povo hebreu, o povo judeu entendia, quando se falava de um reino grande como esse, é que o Senhor, o Adonai, viria e estabeleceria o seu trono em Jerusalém. Jerusalém se tornaria, de uma vez por todas, o foco de toda a adoração. Este sempre foi o sonho do povo hebreu, um lugar aonde o povo e as nações viessem e reconhecessem o Deus verdadeiro como o único Deus. E eu também já louvo ao Senhor, amado, porque Jesus mesmo disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores não têm um lugar específico para adorar, mas onde ele está, ele adora, ele exalta, ele glorifica. Eu já posso ver esta noite verdadeiros adoradores aqui, que vieram adorar ao Deus que é vivo e é poderoso. E outra coisa
E a terceira coisa que o judeu entendia quando se falava de um reino de Deus é que os inimigos do seu povo, do povo de Deus, seriam destruídos, seriam subjugados. E eu também tomo posse desta profecia, irmão, porque eu creio que todos os nossos inimigos estão caindo por terra nesta noite. Quem sabe estão te apontando, te caluniando, te perseguindo, se levantando contra a sua vida. Não importa se é na escola, faculdade, no serviço, se é seu vizinho, se é as pessoas da onde você mora, onde você trabalha, o Deus verdadeiro, irmão, vai colocar por terra todos os seus inimigos em nome de Jesus. Entenda, quando um profeta profetizava sobre um reino, sobre uma estrutura, sobre uma realeza de Deus, o povo hebreu, o povo judeu tinha essas três concepções no seu coração, na sua mente. Ou seja, que este reino viria de forma poderosa e se estabeleceria no meio de um mundo corrompido, de um mundo destruído. Todas as vezes que se falava do reino, falava-se de realeza, de grandeza, de beleza. Então, quando se falava do reino, na visão judaica, falava do poder universal de Deus e o domínio sobre tudo. Ou seja, quando o judeu ouvia e refletia sobre a realeza, ele pensava consigo sobre o poder universal de Deus. Ou seja, que Deus é quem governa tudo e todos. Que Deus é o único que fez os céus, a terra e o mar e tudo que nele existe. Quando o judeu pensava em realeza, em reino, ele já pensava na soberania e na grandeza de Deus. E eu creio que você está com a mesma visão, porque esse Deus de realeza, de grandeza, de criação, está presente aqui em nosso meio hoje. Quando o judeu pensava na questão de realeza, ele também pensava no pacto de Deus para com o povo de Israel. Ou seja, quando se pensava num rei vindo e montando uma estrutura, o povo pensava: eu tenho pacto com esse Deus. Eu tenho aliança com esse Deus. Eu tenho intimidade com esse Deus. Então, quando se pensava na realeza, o povo já dizia: nós faremos parte deste governo, porque nós temos contrato, temos pacto, temos aliança com esse Deus. Eu louvo a Deus que eu e você, irmão, já temos esta aliança em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já nos trouxe, o Senhor já nos resgatou. Então nós temos o pacto do Senhor nas nossas vidas. Quem está entendendo aqui? Pergunta para o seu irmão: está entendendo, irmão? Aguenta as pontas aí que o negócio é grande. Fala para o seu irmão: aguenta as pontas aí, irmão. Tá, pastor. Você falou que existem dois termos: reino dos céus e o reino de Deus. Tá, você falou que os profetas profetizaram e que isso já se fazia então notório no meio do povo. Você já falou que o povo tinha na cabeça, quando se pensava de realeza, da soberania e grandeza desse Deus, e também da parte da aliança, do pacto que tinha. Mas quando começou a surgir isso? Quando começou a se entender essa questão dessa soberania ou desta grandeza? Abra a sua Bíblia rapidamente em Deuteronômio, capítulo de número 18. Deuteronômio, capítulo de número 18. Eu quero que você me ajude neste momento. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. Eu preciso de um profeta, de uma profetisa que leia para mim isso agora. Vai, me ajuda aí, irmãos. Somos um corpo só, então me ajuda. Levanta alguém aí e lê para mim. Deuteronômio 18 e versículo 15. 18, capítulo e versículo 15. Quem pode se levantar aí com uma voz? Tá lá. Fala, meu querido, fala aí. Presta atenção nisso, irmão. Isso é importante.
Moisés, quando está chegando na sua reta final, ele faz uma convocação ao povo. E nesta convocação, ele profetiza, ele lança algo que seria o fundamento. Você sabe que Moisés foi o maior profeta e até hoje considerado para o povo judeu o maior dos maiores. Então este homem, este grande líder, este grande mestre, se levanta em meio à congregação e diz: olha, vai se levantar outro em nosso meio, outro dentre os nossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Esse termo semelhante não é da mesma essência, mas encabeçando também um projeto de Deus. E ele diz: olha, a ele vocês devem ouvir. Ou seja, ele está dizendo: vai surgir alguém semelhante, igual a mim, e ele vocês devem ouvir. Presta atenção, imagine a cabeça do povo, quando Moisés diz isso, um grande líder, um grande mestre, um grande homem, que vai se levantar um outro profeta. Imagine a cabeça do povo. Quem será? Como será? De que forma que ele vai fazer? Um outro igual a ele? Quem será esta pessoa? Quando irá acontecer? Então começa a surgir dentro do povo hebreu uma esperança que alguém se levantaria para mais uma vez liderar, governar e restaurar o povo de Deus. Então já começa-se a criar um raciocínio de algo futuro ou de algo que viria. Abra comigo agora, 1 Crônicas capítulo 17, versículo de número 11. Quem é bom de Bíblia, abre aí rapidinho e lê para mim, por favor. 1 Crônicas 17, versículo 11. Pode ler alguém aí. Voz de profeta. Deixa eu ver se outro se levanta, vaso. Hã? Continua. Versículo 14. É. Presta atenção. Então você tem uma profecia no Pentateuco, na repetição das leis, Moisés falando que viria alguém como ele. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e então se levanta um outro grande líder, por nome Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que levantou com grande poder, com grande autoridade, e conduziu o povo a adorar o verdadeiro Deus. Surge no coração deste líder um projeto, surge no coração deste líder um plano de construir uma casa. Dentro deste plano que surge no coração dele, Deus resolve reafirmar algo grande. Então Deus diz agora para Davi: Davi, vou levantar a tua descendência, e dentro desta descendência eu vou confirmar o meu reino para sempre. E este reino será firme e nunca se acabará. Então presta atenção. Deus fala com Moisés, um grande líder, passa-se o tempo e Deus reafirma agora para um outro grande líder, por nome Davi, dizendo que existiria um reino que governaria o mundo inteiro. É assim que Deus faz, irmão. Presta atenção aqui, que é a revelação de Deus para a sua vida. Quem sabe você recebeu uma promessa no começo da sua caminhada, recebeu um projeto de Deus no começo da sua caminhada, e hoje você está olhando, o tempo está passando, as rugas estão surgindo, os cabelos estão caindo, ou embranquecendo, né?
Quem sabe o tempo passou e você está olhando e dizendo assim, olha, Deus falou, mas até hoje eu não estou vendo nada. Deus manda você tranquilizar o seu coração, porque Ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para se arrepender. Ele não falou para te agradar, para você ficar alegre com o Senhor, não. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Antes cumpre o que Ele apraz e prospera para aquilo que Ele a enviou. Quem tem promessa de Deus pode levantar a mão e pode glorificar a Deus, porque Deus vai cumprir esta promessa na sua vida. Fala para o seu irmão do lado, a promessa está chegando, irmão. Não, fala com convicção, irmão. Fala, a promessa está chegando, irmão. Está chegando a promessa. Shadabasubi, decalamandarabacai. Aleluia. Olha Deus agindo em meio aos anos. Não é lindo? Eu acho lindo a forma de Deus agir, irmão. Deus é minucioso. Deus tem a sua hora certa, o momento exato de agir na minha e na sua vida. Deus falou para Moisés. Deus falou através de Davi. E agora Deus resolve mostrar que o reino dele era muito mais além do que o povo podia imaginar. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 44. Me ajude, irmão, abra aí. Daniel, capítulo 2, versículo de número 44. Mais uma vez, alguém pode ler para mim, por favor? Me ajuda aí. Quem já abriu, já lê aí, se levanta e solta essa voz de trovão aí. Daniel, capítulo 2, 44. Calma, um de cada vez, senão eu não consigo ouvir. Quem leu? Pode ler aí, irmão. Solta a voz bonita aí. Lê uma irmã aí, irmã. Não, lê a irmã. Senta aí a ler. A irmã ia se levantar lá, vai. Pode falar, irmão. Ó, alto, hein? Voz de profetiza, com autoridade. Tem glória a Deus por isso aí? Deus resolve mostrar qual é o projeto dele. Levantar um reino que jamais seria abalado. Um reino que viria com mão forte e regeria toda a humanidade. Então Deus ele foi falando com o passar dos anos, com o passar dos tempos, sobre o projeto dele de estabelecer um reino, de estabelecer o governo dele na terra. Então toda essa esperança já existia no coração do povo hebreu, do povo judeu. Você sabe que eles utilizavam a forma oral e não escrita. Então era o pai, era o avô que falava para o pai, que falava para o filho, que ia passando de geração em geração o mesmo sonho, o mesmo projeto, o mesmo objetivo. É por isso que você encontra em Marcos capítulo 1, versículo 14, quando Jesus ele chega dizendo, olha, é chegado agora o reino de Deus. Jesus não precisa explicar que reino é esse, porque já havia no coração do povo o que era, o que aconteceria e o que seria aquele reino. Você não vê nos evangelhos Jesus tendo que explicar, o reino vai ser assim, é desse jeitinho, olha, é assim. Não, você vê ele lançando parábolas, mostrando um reino forte para o povo. Olha como Deus ele age, irmão. Presta atenção numa coisa. O que está acontecendo com você hoje, a revelação, hein? O que está acontecendo com você hoje vai contribuir para o teu futuro. O que Deus está fazendo agora na sua vida, irmão, nada mais é que te preparando para um projeto maior amanhã. Você pode estar vendo, mas eu estou na prova, pastor, estou na luta, é só dificuldade, irmão, persevera, continua firme, porque Deus está agindo na sua vida. Deus não te chamou para perder, Deus não te chamou para ser derrotado, Deus não te chamou para ser fracassado, não. Deus te chamou e já disse, você é mais do que vencedor. Fala para o seu irmão, você é mais que vencedor, irmão. Vocês estão comigo? Estão aqui?
toda essa esperança já estava acontecendo. Tudo isso já estava dentro do coração, que foi falado de gerações em gerações. Quando Jesus ele vem e diz: chegou, é o momento do reino de Deus, aí que causou uma grande estranheza. Por quê? O povo esperava uma realeza. O povo da época esperava um rei que viria e de fato destronaria Roma e elevaria o povo judeu para governar não somente a região, mas como o mundo inteiro. Era este o projeto. O povo, quando olhava, dizia: não vejo a hora deste rei vir, deste Messias vir e governar, e nós pregarmos o monoteísmo para o mundo inteiro. Isso é tremendo. Então, faço-lhe uma pergunta: o que é o reino de Deus? A campanha diz que nós temos que buscar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Primeira coisa que você deve entender, que o reino de Deus, ele não é físico. Repita comigo: o reino de Deus não é físico. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, não é físico. Você não vai conseguir estabelecer o reino em algum lugar. Também o texto de Lucas capítulo 17 diz o seguinte, versículo 20: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus agora mostra um aspecto do reino. O reino não é externo, e o povo esperava um reino externo. O povo esperava um rei que viria. Jesus vem e inverte a situação e diz: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de você. Fala para o seu irmão: está dentro de você o reino de Deus. E aí eu faço uma pergunta, para que possamos pensar um pouquinho. Se o reino de Deus está dentro de nós, que reino então é esse que nós pregamos que vai vir na segunda volta de Jesus? Se o reino de Deus está dentro de nós, que reino é esse que nós pregamos que virá através da segunda vinda de Cristo para a terra? Pense um pouquinho. Outra coisa que me chama a atenção dentro do reino, o que é este reino? Que ele não é físico. Segunda coisa, que este reino de Deus é poder. Repita comigo: o reino de Deus é poder. É poder, irmão. Olha o texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O homem pode não entender a grandeza deste reino, o homem pode não compreender o porquê que nesse dia que está frio você vem para a igreja, está chovendo, vem para a igreja, está calor, vem para a igreja, está fazendo o que for, você está na igreja, está na prova, está na igreja, está na alegria, está na igreja, está comendo ovo, está na igreja, está comendo picanha, está na igreja. Por quê? Porque eles não entendem, porque para eles é loucura. Para que ir para essa igreja? Mas para nós é poder de Deus, irmão, é autoridade, é unção, é graça, é vitória, é conquista. Se você está aqui, pode ter certeza que já está levando aquilo que é teu por direito, conquistado na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não consiste em palavras, o reino de Deus não consiste em persuasão,
não consiste em falar bonito, não consiste em ter uma boa eloquência, de saber expor as palavras, mas o reino de Deus se manifesta através do poder de Deus. É por isso que eu tenho certeza que você que está aqui já recebeu a cura, a porta já se abriu, o milagre já chegou, a salvação já entrou na tua casa. Por quê? Porque é poder de Deus, não é por palavra, irmão. Só o fato de você estar aqui, Deus já está agindo ao seu favor, irmão. Só o fato de você levantar a mão e adorar, Deus já está trabalhando e agindo por você. Não é por palavras, irmãos. Infelizmente, a igreja não entendeu isso. Infelizmente, a igreja ainda espera um bom locutor. A igreja ainda espera alguém que entre no manto. A igreja ainda espera alguém que profetize e diga: eis que te digo, meu servo, minha serva. A igreja ainda espera o exterior e não consegue entender na grandeza de sair da sua casa e vir para este lugar adorar a Deus. Você não sabe o mundo que é movido ao teu favor para que você estivesse aqui, irmão. Você não sabe a guerra espiritual travada para impedir de você chegar neste lugar. É por isso que você já é mais do que vencedor, irmão. É por isso que você pode sair convicto: se eu fui lá e fui adorar a Deus, a vitória já é minha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas espera aí, Deus não profetizou para você no pé do ouvido, não entregou nenhuma revelação, mas eu fui adorar aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja, então eu creio que a vitória já é minha. É por isso a dificuldade de receber através da revelação da palavra, porque esperamos o exterior e esquecemos que é algo espiritual, que é algo poderoso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não se dê o luxo de perder um momento só do culto. Cada culto é único e específico, e pode ser num culto qualquer que Deus mudará a história da sua vida. A Bíblia diz que estavam 120 reunidos, orando a Deus. Quantas vezes já não oraram? Quantas vezes já não buscaram? Quantas vezes já não estiveram reunidos pedindo que Deus se manifestasse? Mas num culto simples, num culto normal, num culto aonde o mundo estava festejando, eles estavam lá orando, buscando. E a Bíblia diz que de repente um vento veemente e impetuoso entrou naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem sabe não é hoje que você vai ser cheio do Espírito Santo? Quem sabe não é hoje que Deus vai mudar a tua história? Então adore a esse Deus. Não espere o exterior, mas busque o espiritual da parte de Deus. Olha o contexto aqui, irmãos. Vocês já participaram de festividade de igreja? Quem já participou aqui de festividade de igreja? Como é que é o dia de festividade, irmão? Primeiro, uma dispersão só. O povo, cada um fica com um pensamento. Ou porque quer ver o pregador, ou porque quer ver o cantor, ou porque aquilo não está arrumado, ou porque aquilo não está organizado, ou porque. Fica todo mundo assim meio que atônito. É nesses dias de festividade que o intercessor mais soa, mais sofre. Porque o povo está disperso, dentro deles há uma expectativa para a festividade. E, infelizmente, essa expectativa ultrapassa a adoração. Ultrapassa o propósito de vir cultuar ao Senhor. E aí os intercessores ficam suando para que Deus tire a distração do povo e o povo possa se ligar no projeto de Deus, no plano de Deus, no mover de Deus. Imagine aquele contexto. A Bíblia diz que era a festa do Pentecostes. Pessoas do mundo inteiro se dirigiam até Jerusalém para cultuar ao Senhor, para adorar a Deus. Ou seja, imagine o risco da dispersão no meio daqueles que estavam orando. Não são 10, não são 15,
120 estavam reunidos orando ao Senhor. E a Bíblia diz que no momento desse, no qual as pessoas nem tinham expectativa para esse evento, mas sim para a festa que iria acontecer, Deus resolve entrar e agir de forma diferente. Deus resolve cumprir a maior profecia vindo através de Joel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Imagine, irmão, quando o profeta Joel profetiza, ele está profetizando um plano de Deus. Irmão, você acha que Deus não estava doidinho, louco, para que esse dia chegasse? A alegria de Deus é que todos fossem cheios da graça do Senhor. A vontade de Deus era que todos recebessem o poder e a autoridade. E num culto onde o mundo estava em festa, Deus resolveu agir e cumprir uma das maiores profecias já ditas para a vida do ser humano. Sabe o que isso me garante, irmão? Eu não saio daqui do mesmo jeito. Eu já estou levando a minha vitória. E tenho certeza que se você está entendendo o poder espiritual de estar aqui hoje, você já está levando a tua vitória em nome do Senhor Jesus. E eu já profetizo que chegar na tua casa, vai ter notícia boa para você. Quando acordar amanhã de manhã, vai ter notícia boa para você. Porque você veio buscar o reino de Deus e vai levar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, becandarabacai. Aguenta mais um pouquinho. Pergunta para o seu irmão, dá para aguentar mais um pouquinho? Vou pular algumas coisas aqui. Você entendeu o que é o reino de Deus, irmão? Entendeu a grandeza de falar sobre o reino de Deus? Esses dias atrás, eu ouvi de um apóstolo algo que mexeu comigo. Disse: pastor, muitos falam do reino de Deus, mas pouquíssimos conhecem sobre ele. Amado, presta atenção numa coisa. Falar de reino de Deus é falar de uma estrutura muito bem montada. Quando se fala de reino, para se tornar um reino tem que ter um... Tem que ter um? Não ouvi? Só quem está com frio diga rei. Está com frio, né, irmão? Tem que ter um rei. Olha a grandeza disso. Jesus está dizendo: é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E para se chegar tem que ter um rei. Alguém que governe, alguém que domine, alguém que monte os projetos e crie uma estrutura para o reino. A outra coisa que nós pensamos além do rei, dentro de um reino, é a questão de súditos. Para o rei ser rei, ele tem que ter um reino. E para se ter um reino tem que ter súditos. Aqueles que sirvam ao reino e especificamente sirvam ao rei. Então o rei que é sábio, ele estrutura o seu reino de uma forma aonde o povo esteja em paz. Quem nunca assistiu um filme aqui de reino, aonde o rei sempre procura beneficiar e criar uma estrutura para que os seus súditos, os seus servos, possam viver em paz, possam ter o que comer, possam ter o que vestir, possam estar numa fase onde cada família esteja em paz. Não sei se você entendeu. Você está aqui. Primeiro, você é súdito. O súdito está aqui. E se o súdito está aqui, é porque o rei também já está aqui. E se você está aqui, o rei está aqui, irmão, pode ficar tranquilo que Deus já está te dando estrutura para a sua vida. Deus já está abrindo a porta. Deus já está trazendo a condição financeira para você estruturar a sua casa. Deus já está trazendo a paz para a tua família, para o teu lar. Deus já está dizendo: pode comer, pode beber, pode vestir, porque você veio buscar o reino e você vai levar aquilo que você está precisando.
É lindo, irmão. É lindo falar de reino. Falar desta grandeza e saber que eu faço parte. Você faz parte, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele voltará. E quem vai voltar com ele, além dos anjos? Os santos. Ô, irmão, presta atenção nisso. Quando Jesus voltar, eu e você voltaremos com ele. E aí, irmão, coisa linda. Imagine, irmão. Que coisa maravilhosa é essa? Está entendendo o que é o reino de Deus, amado? Não é porque hoje você passa a prova, que vai passar a prova a vida inteira, porque o rei cuida de você. Não é porque você hoje está numa dificuldade, que você vai ser o menorzinho, o poço de canto. Não, não. Você tem mesa garantida no reino de Deus. Você já tem mesa farta no reino de Deus. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmã. Deus já está cuidando de você. Estou feliz. Estou feliz. Porque o meu futuro está garantido por esse rei. Quem tem o futuro garantido por esse rei, que levanta a mão e dá o seu glória a Deus. Vamos pular aqui. Poderíamos falar de Davi com Mefibosete, mas ficaremos para a próxima. 2 perguntas foram me dadas. O que é o reino de Deus? A segunda pergunta que foi me dada é como buscar este reino. Mateus diz que buscai o reino de Deus. Então como devemos buscar este reino? Uma campanha de 7 dias. Presta atenção nisso, irmão. Isso é muito sério. Não adianta você vir aqui, ficar perdendo tempo, ficar conversando, ficar pensando na conta que vai ter que pagar, ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Você está perdendo tempo. Você está vindo à toa. Está pensando na novela que está passando e você ainda não assistiu um capítulo sequer. Você está perdendo tempo. Como é que eu devo buscar este reino? Este é o projeto da campanha. Como eu devo buscar este reino? Primeiro, com reverência. Fala para o seu irmão, tenha reverência, irmão. Salmos 5, versículo 7 diz: mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei na tua casa, e em temor me inclinarei para o seu santo templo. Presta atenção aqui. Será que estamos com reverência diante de Deus? Se você hoje for chamado para se apresentar diante de um juiz, ai de você se chegar de bermuda. Ai de você se não chegar com um traje adequado. Quando se recebe um convite, e esse convite diz traje X ou Y, ou spot chique, ou social, com certeza você não entrará, se não chegar com aquele traje que foi pedido, que foi convocado. E a grande dificuldade hoje é que não temos reverência diante de Deus. Digo não temos, falo de igrejas, falo de povo, falo de vidas que chegam na igreja de qualquer jeito, que chegam na igreja e esquece que o Rei dos Reis está presente aqui. Pessoas que às vezes nem se curvam perante Ele, nem levantam a mão para adorá-lo, e nem sequer choram na presença dEle. Pessoas que estão perdendo de fato o temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é entender que quando se entra diante da presença de Deus, não se dá para brincar, não se dá para perder tempo. É lindo você ouvir aquilo que Martinho Lutero, na Reforma, colocou como base, que é o sacerdócio universal. Todos podem ser sacerdote, todos podem entrar diante de Deus e adorá-lo e exaltá-lo. É muito bonito isso. Mas não esqueça que um sacerdote, para entrar diante da presença de Deus, ele tinha uma série de incumbências. Ele não poderia chegar perante Deus de qualquer jeito. Ele não poderia se apresentar a Deus ou oferecer um sacrifício qualquer, que Deus na mesma hora o mataria ou fulminaria. É por isso que você encontra dentro da igreja aquilo que está na questão da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11,
que por causa da falta de reverência, por falta da honestidade com Deus, muitos estão fracos e doentes, e muitos que dormem. O termo dormir é que estão mortos, já estão mortos espiritualmente. Quantos não estão na igreja e estão mortos espiritualmente? Até tocam no altar, até cantam, até pregam, até intercedem, até ficam na porta, mas estão simplesmente cumprindo um cargo, um projeto de vida. Cuidado, meu irmão, você pode estar morto dentro da igreja e não está percebendo. Você pode estar fora do plano de Deus e não estar percebendo. E eu digo, o pior afastado não é o que está bebendo, fumando, cheirando ou na balada. É o que está dentro das igrejas. Porque Deus já se afastou dele e ele ainda não teve consciência disso. A Bíblia diz que um homem brincou, que um homem se divertiu, que um homem tirou sarro, e até o momento que ele contou o projeto de Deus para a sua vida, ele abriu o seu coração para aquela mulher, e aquela mulher jogou ele no laço. A Bíblia diz que Sansão, quando se levanta para guerrear, na mesma força, na mesma capacidade, o texto diz, porém, o Senhor não estava com ele, e ele não sabia. Há muitos que estão andando com Deus como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus está do lado, conversando, e eles não estão sabendo, não estão percebendo. Querido, o tempo está se acabando. Não dá para ficar só pensando em ter carro, casa, dinheiro, casamento, tudo do bom e do melhor, porque eu sou filho do rei, tenho que ter, e você não ter intimidade com Deus. Inverte hoje o teu projeto, inverte hoje o teu propósito, que essa campanha nos sirva para buscar mais a Deus. Não faça a campanha sem antes começar a orar. Já orou antes? Já viu o projeto com Deus? Ou você veio só porque é quarta-feira e tinha que vir? Se vai fazer essa campanha, irmão, comece orando. Vai fazer a campanha, já separou os dias que você irá jejuar, que você irá se consagrar, já separou o horário que você vai ler a Bíblia? Ou você acha que vai acontecer o reino de Deus assim de qualquer jeito, irmão? Não vai acontecer. Quando se falamos de reino, falamos de toda uma estrutura. E essa estrutura não pode ser estabelecida de qualquer jeito. Então precisamos ter reverência para com esse Deus. Fale com o seu irmão com todo carinho. Fala para ele assim, tenha reverência. As horas foram embora. Mas como podemos buscar este reino? Além de reverência, irmão, cuidado ao se apresentar diante de Deus. Ninguém ia até Jerusalém sem levar uma oferta, sem levar um sacrifício. E quantas vezes nós não trazemos o nosso sacrifício? É sacrifício que está relatado em Romanos capítulo 12. O vosso culto racional, apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Um culto, o que é um culto racional? É um culto focado. É um culto que tem um objetivo. É um culto que tem um plano. Não é o culto que você chega e fica esperando o momento de alguém te dar ali um toquezinho, e você, oh aleluia, estou no manto, estou no manto. Não é isso, irmão. Há muitos que chegam na igreja, tiram do bolso a tomada e ligam, né? Ligam na tomada ali, tiram o fio e ligam na tomada e falam, pronto, estão me carregando aqui. E quando sai daqui para fora, a bateria já descarregou. Tem um celular que é assim, irmão, terrível. Falou 5 minutinhos, já começa a apitar que o celular já está acabando a bateria. E quantas vezes nós não estamos assim? Entramos na igreja, simplesmente recarregamos e esquecemos que a bateria tem que ser trocada. Fala para o seu irmão, troca a bateria, irmão. Fala para ele, troca a bateria, irmão. Troca a bateria, não dá para ficar recarregando de qualquer jeito não, tem que trocar a bateria. E trocar a bateria começa com reverência.
Trocar a bateria começa com a segunda coisa, obediência. Não adianta, irmão, você estar aqui e não obedecer a Deus. Não adianta estar aqui e não obedecer às suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. Ah, eu quero ser cabeça, pastor. Ah, eu quero ter em abastância. Ah, eu quero ser grande. Eu quero ser próspero. Eu quero ter tudo, tá? Lê Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires e obedeceres, aí sim você vai ter. Poucos querem obedecer hoje. Poucos querem se colocar na vontade de Deus. Mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que machuque, poucos querem se colocar debaixo da obediência. Um dos maiores erros de Saul não foi que ele fez sacrifício, mas que ele desobedeceu à lei, porque o rei não poderia oferecer sacrifícios, e ele quis oferecer sacrifício, desobedeceu à lei. Presta atenção, Davi também fez a mesma coisa, colocou a arca do concerto em cima de um carro novo e mandou o boi guiar. Esqueceu da lei do mandamento, que a arca só podia ser carregada nas costas dos sacerdotes. Todas as vezes que nós esquecemos da lei e dos mandamentos, nós estamos correndo risco de vida. Tem glória aí? Fala para o seu irmão, cuidado para não morrer, irmão. Presta atenção nisso. O que é obedecer? Olha para Davi. A ideia de Davi era boa. A ideia de Davi era até projeto de Deus. O que Davi queria era glorificar a Deus, irmão. O que Davi queria era exaltar o nome de Deus. O projeto de Davi era que Deus fosse exaltado pela multidão. Só que o simples fato dele esquecer os mandamentos levou à morte de um homem, levou à destruição de um lar, de uma casa, de uma família. E quantas vezes estamos colocando a nossa família em risco por falta de obedecer a lei, de obedecer o mandamento? É filho que não quer obedecer ao pai, é o pai que provoca o filho, é a mulher que não obedece, ou melhor, que não está ao lado do esposo, e o esposo que é ignorante para com a mulher. Se debate muito sobre o divórcio nos dias de hoje. Se o divórcio é bíblico, se não é bíblico, quando pode, quando não pode. E esquecemos que o casamento é uma aliança. Repita comigo, o casamento é uma aliança. Presta atenção, o divórcio nada mais é que a ponta do iceberg. Porque a aliança já foi quebrada lá atrás, quando o esposo deu um tapa na cara da esposa, quando a mulher passou a ignorar o homem, já foi quebrada lá atrás, quando o respeito já não existe mais, quando as palavras torpe já estão na boca, e um está acusando o outro. O divórcio é apenas a ponta do iceberg, porque a aliança já foi quebrada lá atrás. Então cuidado, que você pode estar quebrando a aliança e não está percebendo. Você quebra a aliança hoje, quebra amanhã, quebra depois, e o que vai acontecer amanhã vai ser a ruína da sua vida. Então cuidado, isso é muito sério, irmão. Estamos falando de reino, e estar em reino tem que obedecer à vontade do rei. Sem obediência, nós não veremos o Senhor. Fica de pé, irmão. As horas foram embora, e eu quero parar por aqui. Pergunte para o seu irmão: estamos ou não neste reino? Que você busque esse reino, irmãos. Olha para mim aqui um minutinho. De todo o coração. O sucesso, o dinheiro, é irrisório.
Eu sei que você pode fazer essa campanha porque você quer uma mudança financeira. Não é errado você desejar essas coisas, pelo contrário, devemos desejar, devemos buscar. Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia deixa claro referente a isso. Mas quero que você entenda que o tema posto para esta campanha é que temos que buscar o reino de Deus. Então que esse venha a ser o foco nessas 7 quarta-feiras, nessas 7 semanas. Que você realmente faça um projeto espiritual com Deus. Que você separe dias para jejuar. Que você separe horários para orar ao Senhor. E você pode ter certeza que no final dessa campanha não vai ser só carro, casa, mas muito poder de Deus sobre a sua vida. Narabas. Tenha certeza que quando você levantar a mão, demônios sairão correndo. Tenha certeza que aonde você entrar, não precisará pronunciar palavra nenhuma, porque Deus manifestará a glória dele sobre a sua vida. Por quê, irmão? Porque você estará fazendo parte do reino. Você estará fazendo parte como servo, como súdito deste rei. E este rei jamais vai deixar você desamparado. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, ó Deus, que tu abençoe a cada um que está aqui hoje, Pai. Senhor, esta palavra é algo tremendo para as nossas vidas. E nós abrimos nosso coração e pedimos a Ti que o Senhor estabeleça este reino dentro de nós. Que o Senhor nos revele a sua vontade. Que o Senhor nos ajude a criar uma vida de santidade, de comunhão. E que ao final, ó Deus, desta campanha, possamos ver não somente a condição financeira, a condição material, a condição amorosa, as coisas da terra reestruturadas e abençoadas por Ti, mas que possamos ver a Tua presença, a Tua glória, a Tua unção, que possamos sentir o Senhor e sermos guiados por esse Espírito doce e poderoso. Assim eu profetizo, Pai, sobre esta igreja, que o Senhor manifeste a Tua grandeza nesta campanha, que o Teu poder se estabeleça, que pessoas entrem aqui e saiam curadas, libertas, restauradas, renovadas pela Tua unção, que o Senhor levante grandes pregadores, ministros, ó Deus, que tragam revelações dos altos céus e faça-nos, ó Deus, crescer diante de Ti. É em nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço neste momento. Amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vocês concordam comigo que não poderia ser outro para abrir essa campanha? Deus sabe de todas as